Neste vídeo eu vou falar a respeito de um dos mais importantes e espetaculares álbuns de todos os tempos, que faz em 2023 40 anos. Synchronicity, do The Police. Presta atenção que eu vou contar umas histórias bem legais a respeito desse disco. Meu amigo e minha amiga, o Synchronicity do The Police, álbum espetacular, completa este ano 40 aniversários, vamos dizer assim, né? Imagina, cara, 40 anos já, cara. E eu quero falar a respeito desse disco pra você, e é legal, inclusive, você mostrar esse disco pros seus filhos, cara, que eu tenho certeza que eles vão curtir bastante. Mas antes de eu falar a respeito desse disco, a gente vai dar uma contextualizada na história toda, claro, para você acompanhar tudo direitinho. O Synchronicity foi o derradeiro, foi o último álbum de estúdio que o The Police fez, que foi lançado, obviamente, em 1983, e foi produzido pelo próprio trio, junto com o produtor Hugh Padgham, que era um engenheiro de som já muito conhecido por conta dos seus excelentes trabalhos de produção, principalmente na hora de tirar sons incríveis de bateria, como você evidentemente vai e já sabe disso, né? No primeiro álbum do Phil Collins, né? Vide a bateria de In the Air Tonight, que é um negócio espetacular, né? E ele produziu esse disco, e ele também trabalhou como produtor, também engenheiro, no terceiro álbum do Peter Gabriel, que é esse disco aqui espetacular também, que a gente chama de Peter Gabriel 3. Até hoje, a gente não sabe muito bem como que um álbum tão audacioso se transformou num produto, vamos dizer, bem sucedido comercialmente. Eu fico sempre pensando nisso, né? E obviamente, a minha conclusão é que o absurdo sucesso de Every Breath You Take, que inclusive eu já falei a respeito dessa canção num vídeo inteirinho dedicado a essa música, aqui mesmo no canal, você pode procurar que você vai saber tudo a respeito dessa música. Então, o sucesso enorme dessa música, mais a imensa audiência dos clipes das canções que foram extraídos desse disco, como o próprio clipe da Every Breath You Take, o clipe de uma outra canção também espetacular, que é Wrapped Around Your Finger, o clipe de Synchronicity 2 e de King of Pain, por exemplo, foram fundamentais para as vendas absolutamente acachapantes do álbum, junto, evidentemente, com a idolatria destinada ao Sting, que passou a ser considerado um símbolo sexual unânime entre a mulherada do planeta naquela época. Não só entre a mulherada, né? E o The Police promoveu esse disco fazendo uma turnê mundial gigantesca e de enorme sucesso. Aliás, por falar em turnês e shows espetaculares, eu tenho uma dica incrível para você. É esse livro aqui, ó. Os 50 maiores shows da história da música. É um livro simplesmente espetacular que traz o relato e todos os bastidores dos 50 maiores shows que já aconteceram em todos os tempos dentro da nossa realidade contemporânea. Muito bem escrito pelo Luiz Felipe Carneiro, é um livro incrível, olha só. Tem relatos de todos os shows que foram realmente super importantes, tudo muito bem escrito, com detalhes impressionantes de shows do Robert Johnson, Bob Dylan, do Festival de Monterey, Johnny Cash, James Brown, Beatles, Cream, The Who, Pink Floyd, Elvis Presley, Bowie, Led Zeppelin. Tem relatos espetaculares desses shows e tem um negócio sensacional, cara. Esse livro, ele vem com 50, presta atenção, 50 posters criados especialmente para falar a respeito desses shows, cara. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Ó, opa, aqui, ó. Cabeça para baixo, aqui, ó. Olha só.
todos esses shows aqui, que estão relatados nos livros, eles mereceram a criação de 50 pôsteres, cara, que são personalizados para cada show. Cara, é sensacional. E você sabe muito bem que você que acompanha o nosso canal, você tem privilégios aqui. Você vai clicar no link abaixo, correspondente, aqui na descrição do vídeo, e vai, na hora de finalizar a compra desse livro espetacular, com esses 50 pôsteres exclusivos, você vai colocar o nosso cupom de desconto. Você vai escrever Regis Tadeu Indica, tudo junto. E aí você vai ter um desconto sensacional. É um livro que eu recomendo muito, porque todos esses shows foram esmiuçados nos seus detalhes de uma maneira incrível. E tem esses 50 pôsteres, cara, que é um mais sensacional que o outro. Olha esse pôster do Rush. Aqui, ó. Demais, né, cara? Então, não perca essa oportunidade de conhecer a história desses shows e receber esse livro aqui incrível com os pôsteres, tá? Não esquece, coloca o cupom de desconto Regis Tadeu Indica e você vai comprar esse livro aqui com um preço maravilhoso, eu garanto. Então, como eu falei, cara, o The Police, para promover esse disco, ele entrou numa turnê mundial gigantesca, de enorme sucesso, absolutamente incrível. E quando essa turnê acabou, foi divulgado que a banda ia tirar uma licença, ia tirar umas férias, para que os 3 integrantes voltassem a trabalhar em seus projetos paralelos. Eu já vou falar disso a respeito aqui nesse vídeo. Só que eles nunca voltaram a trabalhar juntos num estúdio para gravar um novo disco. Porque nessa turnê do Synchronicity, as brigas entre os 3, principalmente entre o Sting e o Stewart Copeland, do batera, atingiram níveis tão alarmantes que a banda se separou e não deu qualquer declaração oficial a respeito desse término. Ninguém queria voltar a trabalhar junto, e foi isso que aconteceu até aquela reunião que aconteceu do Police em 2007, que também gerou uma turnê igualmente milionária, mas que também reacendeu o péssimo ambiente entre os 3. Inclusive, se você procurar na internet, cara, tem uns documentários, umas filmagens mostrando os ensaios dessa turnê, cara, e dá para perceber nitidamente que as coisas não seguiram adiante depois dessa volta por conta desse clima horrível entre eles, cara, de competição e brigas, aquela coisa. Então, hoje, você analisando em retrospectiva, dá para sacar, analisar com calma, porque depois desse disco e dessa turnê, houve uma ruptura final entre eles. Antes mesmo deles entrarem em estúdio para gravar o Synchronicity em dezembro de 1982, os 3 já estavam cuidando das suas próprias vidas durante um tempo que eles deram para acalmar os ânimos e as brigas que ocorreram, principalmente entre o Sting e o Stewart Copeland, desde as gravações do álbum anterior, o subestimado Ghost in the Machine, de 1981. Por exemplo, o Sting, ele tinha acabado de iniciar a sua carreira como ator num filme estranho, meio perturbador, chamado Brimstone and Treacle, e lançou o compacto de uma regravação que ele fez de uma antiga canção da década de 20 chamada Spread a Little Happiness, que fazia parte, essa música inclusive original, ela fazia parte de um musical dos anos 20 chamado Mr. Cinders. E essa música que ele gravou acabou incluída na trilha sonora do filme, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu tenho um LP raríssimo dessa trilha sonora. Aqui, ó. É essa aqui é a edição original inglesa do filme Brimstone and Treacle, tá? E aqui, ó o Sting na época aqui, ó. Pois é, cara. Então, essa música, essa regravação, acabou entrando na trilha desse filme. O Stewart Copeland, ele se meteu a fazer trilhas sonoras de filmes. Ele começou fazendo a trilha sonora desse filme aqui, ó, o Rumblefish, tá? O filme dirigido pelo renomado Francis Ford Coppola, além de ter feito músicas para uma apresentação, uma versão do King Lear na Companhia de Balé de São Francisco. E ele ainda lançou um disco solo muito bom, que é esse aqui, ó, Rhythmatist. Também, ó, esse disco acabou desaparecendo
também acabou ficando um disco meio raro de encontrar. Além, evidentemente, dele ter participado de algumas gravações do Pete Gabriel. Da parte do Andy Summers, cara, ele gravou um ótimo e esquisito disco instrumental com o Robert Fripp, guitarrista do King Crimson. Esse aqui, ó, I Advance Masked. É uma parceria que, inclusive, foi repetida em 1984, quando eles lançaram esse segundo álbum aqui, ó, Bewitched, tá? Então, foi depois de tudo isso que os três voltaram a trabalhar juntos e já sabendo que havia direcionamentos artísticos estabelecidos para fora do circuito interno do trio. E foi com esse espírito que eles entraram em estúdio para gravar o Synchronicity. Foram 3 meses de gravações em que a coisa toda começou com umas faixas gravadas no Air Studio, lá em Montserrat, cujo dono era o George Martin, o ex-produtor dos Beatles. Ele era dono desse estúdio, que era espetacular, e esse estúdio foi destruído por um furacão em 1989, que arrasou a ilha de Montserrat, e depois ele foi mais uma vez destruído por uma erupção vulcânica que aconteceu lá em 1995. Inclusive, essa história toda é contada de modo muito legal num livro e num documentário de um baterista amigo meu, brasileiro, o Roberto Salaberry. O livro e o documentário chama-se Na Rota do Furacão e foi lançado recentemente, que eu recomendo você procurar por aí, tá? Começaram a gravar, só que cada integrante gravando as suas partes em cômodos separados da casa, porque na verdade esse estúdio era uma casa, era uma mansão imensa, e cada um deles gravou numa parte da casa. Na sala de jantar, o Copeland gravou as suas partes de bateria, enquanto o Sting fez as suas partes de baixo e vocal na sala de controle e o Andy Summers atuou no estúdio principal. Esse era um formato, uma maneira de gravar que já tinha acontecido no álbum anterior, no Ghost in the Machine. O próprio Hugh Padgham contou, anos depois, que isso foi feito não apenas para se captar o melhor som de cada instrumento, mas principalmente para separar os três e evitar as já presentes, naquela época, as já presentes discussões entre o trio, e ele fez isso para que essas discussões não se transformassem em brigas físicas, algo que inclusive era corriqueiro na relação entre o Sting e o Stuart Copeland, cara. Tanto isso é verdade, cara, que na hora de fazer os overdubs posteriores, ou seja, fazer as gravações por cima do que foi gravado, isso foi feito apenas com um integrante no estúdio de cada vez, cara. E em dias separados. E eles fizeram isso num estúdio lá em Quebec, no Canadá. Na verdade, eu já contei toda a história a respeito de Every Breath You Take, que o Sting e o Stuart Copeland saíram na porrada de uma maneira tão intensa que durante as gravações dessa música, por exemplo, o Padgham ameaçou abandonar completamente o projeto, cara. Ameaçou abandonar o trabalho no meio, cara. Se você assistir o vídeo aqui no canal que eu fiz a respeito só dessa canção, você vai sacar essas histórias todas. Então, quando a gente ouve o Synchronicity pela primeira vez, e quando eu ouvi, eu percebi que e você vai perceber isso, que uma das grandes mudanças em relação aos discos anteriores foi o sumiço de praticamente toda aquela influência de reggae que o Police sempre teve, e a entrada nos arranjos das canções de vários teclados e sintetizadores, nas texturas das canções. Aliás, eu vou falar a respeito de cada uma dessas faixas, eu vou fazer um comentário, um vídeo com um comentário, lá no meu clube de membros VIP, que você sabe muito bem que é um local repleto de material inédito e exclusivo, né? Só os sócios têm acesso. Então lá tem vídeos inéditos, tem complementos dos vídeos aqui que eu faço aqui no canal, aberto para vocês, tem séries novas, tem apostas que você não sabe, exclusivo, tem descontos especiais dos nossos parceiros, descontos ainda maiores. Você pode assistir a shows gratuitos, frequentar bastidores. Dependendo do plano que você assinar, você pode ter contato diário comigo num grupo de WhatsApp exclusivíssimo. Contato diário e em tempo real. Então, não perca essa oportunidade. Clica aqui embaixo em Seja Membro, escolha o seu plano e você vai ter acesso a esse material que eu garanto para você que é sensacional. Então lá no Clube de Membros VIP,
eu vou fazer um outro vídeo complementando esse aqui, e eu vou fazer um comentário faixa a faixa desse álbum, contando histórias de cada uma dessas músicas, tá bom? Então, quando eu ouvi o disco, e eu ouço hoje, sempre esteve claro na minha cabeça, cara, que na época o Sting estava pronto para deixar o The Police para trás. Tanto que, inclusive, de todas as faixas do álbum, só 2 não foram compostas pelo Sting. E tanto ele deixou, ele estava pronto para isso, que ele deixou a banda para trás depois e partiu para a carreira solo dele. Aliás, eu ainda vou fazer um vídeo a respeito da carreira solo do Sting lá para os membros lá do meu Clube VIP, tá? Fiquem ligados. Eu não sei se você sabe disso, mas o título do álbum e partes de algumas das letras, cara, foram inspiradas num livro chamado The Roots of Coincidence, um livro lançado em 1972 do escritor Arthur Koestler, que era um livro calcado em vários estudos elaborados pelo Carl Jung, grande psicanalista, Inclusive, o Sting era um ávido leitor, tanto do Koestler quanto do Carl Jung. E ele também deu ao álbum o disco anterior do The Police, Ghost in the Machine, o título de uma das obras desse escritor, cara. Né? Para você ver o quanto ele era meio que fanático por esse tipo de leitura. E é engraçado que na época quase ninguém reparou que essa capa do disco Synchronicity teve 36 variações de arranjos das letras coloridas e mostrando diferentes fotografias dos integrantes da banda, cara. Fotografias que foram feitas pelo Duane Michals. Na versão mais conhecida da capa, o Sting está lendo uma cópia do livro Synchronicity and a Casual Connecting Principle, um livro de 1960, justamente do Carl Jung, na capa, né? Então, inclusive na foto da contracapa também mostra uma imagem em close, só que espelhada, né, invertida, do livro do Jung. Eu, particularmente, você reparou que eu não mostrei as capas dos discos aqui, né? Por quê? Porque eu tinha as edições nacionais desses discos e eu passei para frente toda a minha discografia do Police em LP nacional, né, em edição nacional, para pegar essa espetacular caixa que é Message in a Box, que são 4 CDs com tudo que o Police gravou enquanto ele existiu. Inclusive, as canções que só saíram nos lados B dos compactos, cara. Aqui, ó. Tudo aqui, ó. Inclusive essa caixa virou uma raridade, cara, porque, né, ela simplesmente... Ó aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É uma capa espetacular, ó. Aqui, ó. Tem umas fotos incríveis, o texto sensacional. Então, na verdade, eu até hoje, se eu encontrar as edições originais americanas e inglesas dos LPs do Police, eu vou comprar. Não tenha sombra de dúvida disso. Mas na época eu passei para frente os LPs nacionais para pegar essa caixa aqui, que é simplesmente espetacular, é completa. E não só tô atrás das edições dos LPs do Police, como no caso do Synchronicity, eu tô atrás da primeira prensagem da edição original inglesa. Que você pega o LP, ele parece que é preto, mas se você colocar contra a luz, você vê que o LP é roxo, cara. Tô muito atrás dessa edição e uma hora eu vou encontrar. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então são algumas das minhas opiniões a respeito desse álbum incrível que tá completando em 2003 40 anos do seu lançamento, tá ok? Para quem é sócio do meu Clube VIP, eu vou agora continuar com esse vídeo, porque eu vou fazer comentários faixa a faixa do álbum, tá bom? Então quem é sócio do Clube VIP, não desliga aí, porque a gente vai continuar, tá bom, gente? E, evidentemente, que para você, aqui, a gente chega ao final desse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você acha desse álbum do Police, qual foi a sensação que você teve ao ouvir quando ele foi lançado, e pela primeira vez, e agora, tá legal? E não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal e, claro, comprar esse livro aqui maravilhoso, que eu vou pegar aqui de novo aqui para você, os 50 maiores shows de todos os tempos da história da música. É um livro incrível
que esmiuça esses 50 shows e ainda vem com 50 pôsteres personalizados, cara. Olha que coisa incrível. Um mais sensacional que o outro, tá bom? Não perca então essa oportunidade. E a gente se vê muito em breve em outro vídeo aqui, tá bom? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até a próxima.